entregar aquilo que Deus deu, Moisés simplesmente chama o povo de rebelde, dizendo: rebeldes! O cajado que Deus deu na minha mão e na tua mão foi o cajado para alimentar o povo e para cuidar do povo. Foi o cajado que Deus deu a Moisés, foi para tirar água da rocha e saciar a sede do povo, refrescar o povo. Mas Moisés estava simplesmente batendo no povo e dizendo: rebeldes! Segunda coisa que Moisés fez, está no texto, ele diz assim: poderíamos nós tirar água dessa rocha? Moisés diz: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Às vezes a gente pensa que é o autor do milagre, e que o milagre acontece por causa de mim e de você. Moisés diz: poderíamos nós fazer? Moisés era um mero instrumento de Deus, irmãos. Quem faz é Deus, quem realiza é Deus. Mas a gente pensa às vezes que somos nós. Ah, se me botar ali, vai ver que vai dar certo. Que é isso, irmãos? Quem realiza é Deus. Moisés diz: poderíamos nós, eu e Arão, tirar água dessa rocha? E por fim, ele feriu a rocha. Abra sua Bíblia em Mateus 25 rapidamente para ir para a conclusão. Mateus 25. E você vai entender. E o 34. Diz assim, é um texto bem conhecido: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eras forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, perguntarão quem, irmãos? Perguntarão os justos: quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E quando te vimos enfermos ou presos e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizerdes. O texto aqui, irmãos, é bem claro que Jesus está falando aos seus discípulos. Eu não vou ler por causa da hora, mas lá em Mateus 10, 40 e 42, a Bíblia diz: qualquer que der um copo de água a um destes meus discípulos, na qualidade de discípulos, receberá galardão de discípulos. O que é que Jesus está dizendo? Quando eu dou um copo de água a um dos discípulos de Jesus, reconhecendo que ele é um discípulo de Jesus, eu recebo galardão. Irmão, se eu dou um copo de água e recebo galardão, se eu viro, se eu faço o bem, estou fazendo para Jesus. Se eu viro, eu estou ferindo quem? Eu estou ferindo Jesus. Quando Moisés viu a rocha e disse aquilo com o povo, e tratou o povo daquela maneira, irmãos, e ele perdeu a paciência, e a Bíblia diz que ele fez tudo irrefletidamente, e ele foi cobrado, e ele não entrou na terra prometida, e Deus foi duro com ele, porque quando ele fez com o povo, ele fez com o próprio Senhor, ele fez com o próprio Deus. O que a Bíblia está dizendo, irmãos, é que o cajado que Deus colocou na minha e na tua mão não foi para bater em alguém, não foi para ferir alguém, não foi para machucar alguém, mas o cajado que está na minha e na tua mão é para tirar a
a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Olha o que o texto diz. Olha, vou ler de novo, irmãos. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o quê? O sustento a seu. Não é bater não é ferir não, é para dar um sustento. Deus chamou os seus servos e nos colocou para a gente dar o sustento. Aí diz a Bíblia que bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, acha fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em que não espera, em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Cajado que Deus colocou na minha e na tua mão não foi para a gente ferir a rocha. Os irmãos sabem que não tem como a gente ferir a rocha diretamente. Não tem como a gente atingir a Deus diretamente, irmão. Nada que você venha fazer, atinge a Deus diretamente. Mas eu e você somos capazes de atingir a Deus indiretamente. A Bíblia diz que quando Paulo perseguia o povo de Deus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus desceu dos céus, veio até o encontro de Paulo e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu e você não foi chamado para perseguir o povo de Deus, os filhos de Deus. Quando eu e você fere um pequenino do Senhor, nós estamos ferindo a rocha. Você não foi chamado para ferir a rocha, você foi chamado para tirar a água da rocha, para ir até a rocha, para falar a rocha e para produzir água, vida, esperança, alimento, sustento para aqueles que são os filhos do Senhor. Aleluia. Primeira vez, Moisés feriu a rocha, porque um dia eu e você ferimos a rocha, porque ele pagou pelos nossos pecados, os nossos pecados até ele foi. Mas ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já pagou o preço. Agora Deus diz a Moisés: não mais fira a rocha, agora você fale a rocha, e a rocha dará água. Fale a rocha, e a rocha dará água. Eu e você já ferimos a rocha com os nossos pecados. Os meus e os teus pecados já caíram sobre a rocha. Agora nós só podemos fazer uma coisa: é falar a rocha, para que a rocha produza água, para que a rocha produza vida, para que a rocha produza mudança, para que a rocha dê esperança, para que a rocha faça algo novo na vida daqueles que servem a Deus. Você não foi chamado para bater, você não foi chamado para ferir, você não foi chamado para espancar, você não foi chamado para separar, você não foi chamado para mandar para fora, você não foi chamado para ser juiz, você não foi chamado para maltratar, você não foi chamado para desprezar, você foi chamado para produzir as virtudes de Deus na vida dos servos de Deus. Por isso aguente, por isso suporte, por isso tenha paciência. Quando alguém te perseguir, vá buscar água e diga assim: eu tirei essa água da rocha e estou trazendo a você. Porque fazendo isso, diz a palavra, você amontoará brasas vivas na cabeça do outro. Quando alguém te faz o mal, que você faz o bem, você está falando a rocha, você está tirando água e você está dando a ele. Aprenda a não mais ferir a rocha. Ah, mas ele me bateu. Mas o teu Deus, ele te mostrou como tinha que fazer, como ele mostrou a Moisés. O problema de Moisés foi que Deus olhou para Moisés e disse para Moisés, não com palavras, mas com a atitude de Deus para Moisés: você não tinha que se irritar com nada, porque eu te mostrei exatamente o que você tinha que fazer. Eu sei que o povo estava rebelde, eu sei que o povo estava te irritando, mas eu já tinha dito exatamente o que você tinha que fazer. Era só chegar lá
não mais tira a rocha. Deixa eu encerrar dizendo, vi na internet uma figura interessante, uma foto, sério, irmão, um minuto, uma foto no Japão, duas crianças, uma maiorzinha, uma menorzinha, pequenininha, dentro de uma bolsa. Aqui os irmãos, as irmãs, às vezes quando tem as crianças, pegam uma bolsinha, elas andam dentro, né? Na frente ou nas costas, não sei. E lá estava nas costas aquele rapaz, na posição de sentido, com a roupa na frente de um soldado. E aquilo aconteceu lá, em meio à guerra. O irmãozinho morreu. Aí ele disse: vou buscar meu irmão. Aí a pessoa que estava à frente da tropa disse: não, vai ser só um peso. Seu irmão já morreu, não tem mais o que fazer por ele vai ser só um peso. Aí aquele jovem disse assim, aquela criança maiorzinha disse para ele: não, ele não é um peso, ele é o meu irmão. E ele colocou nas costas, e ele carregou o seu irmão. Se tornou símbolo, irmãos, no Japão, se tornou símbolo de unidade. Jesus deixou bem claro que o símbolo de unidade deve ser a sua igreja. Por isso, aguente, suporte, perdoe, libere o seu perdão. Quando você libera o seu perdão, quando você suporta, quando você resiste, quando você dá o pão, dá a água, quando você alimenta, quando você dá a segunda face, quando você anda para a segunda milha, quando você tira a túnica e entrega, quando você faz isso, o Deus do céu te recompensará. É seu irmão, não é pesado. É seu irmão. Aguente, suporte, siga em frente. A galardão, a recompensa: se perdoardes aqueles que te ofendem, eu também te perdoarei. Mas se não perdoardes aqueles que te ofendem, eu não te perdoarei. Você não foi chamado para ferir a rocha, você foi chamado para extrair da rocha as virtudes dos céus e entregar àqueles que estão diante de ti. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.